Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Jamile Reis, eu sou enfermeira, professora e amo tudo que eu faço. Hoje a gente vai dar continuidade na nossa aula, fazendo lembrar, tá, pessoal, que essa aula está sendo da disciplina de Oncologia, está sendo destinada aos alunos do Centro Técnico Templário de Conceição do Jacuípe e eu convido a todos vocês a participarem. Olha só, hoje a gente vai continuar, né, com o mesmo tema da aula de número 5, tipos de câncer, e hoje eu vou explicar para vocês sobre um câncer que acontece muito, que não é nem tão raro assim, e que já tivemos aí, né, um conhecimento prévio sobre alguns outros, mas hoje a gente vai falar sobre leucemia, tá certo? Então, bora para a aula, que a aula de hoje está muito interessante e acredito que vocês irão gostar bastante. Então, vamos para tipos de câncer. Pessoal, quando a gente fala, né, da leucemia, muitas vezes acaba sendo retratado muito, né, as crianças e muitas vezes a debilidade. Não sei se vocês lembram, se é da época aí de vocês, vimos algumas cenas aí em uma novela, né? Então, que chegava o momento de tirar ali todo o cabelo, né, raspar a cabeça, porque ela estava ali no momento, né, já muito debilitado relacionado ao câncer. Então, sabemos que o tratamento para o câncer é um tratamento um pouco mais agressivo e severo, mas a gente precisa entender o que de fato é a leucemia e quais são os seus critérios e quesitos e quais são os tipos de leucemia que realmente deixa, né, uma certa gravidade maior no paciente. Então, bora lá. Então, pessoal, quando fala da leucemia, é uma doença maligna dos leucócitos, por isso esse nome, né, leucemia, que vem dos leucócitos. Glóbulos, né? Os leucócitos são os glóbulos brancos que tem na nossa corrente sanguínea, geralmente de origem desconhecida. Então, quando fala de origem desconhecida, pessoal, tá? Os leucócitos, eles fazem parte do nosso, digamos assim, nosso batalhão de defesa, ou seja, nosso sistema imunológico. Então, quando os leucócitos, né, que são os glóbulos brancos, não tem uma explicação específica por que eles sofrem esse tipo de mutação, tá? E chega ao ponto desse tipo de câncer. Mas vamos aí dar continuidade que vocês vão entender um pouco melhor. E aí, olha o que acontece. Tem como principal característica o acúmulo de células jovens anormais na medula óssea, que substituem as células sanguíneas normais. Então, ele pega lá todos os leucócitos que estão trabalhando muito bem no sistema de defesa e troca por outras células, né, justamente danificadas. A medula aí, pessoal, é o local de formação das células sanguíneas e ocupa a cavidade dos ossos. Então, dentro dos nossos ossos, tá? Dentro da nossa medula óssea, tem a formação dessas células. Por exemplo, os glóbulos vermelhos, né, que são as hemácias, também são produzidos lá na medula óssea. Então, quando tem esse comprometimento, é por isso que o indivíduo que sofre, né, de leucemia tem muita dor óssea. Por quê? Né? Dores no corpo, dor na musculatura, porque os ossos ficam mais enfraquecidos, porque a sua produção está lá. Então, quando não está sendo produzido, né, então, de fato, causa uma debilidade maior. Vamos dar continuidade. Os tipos são definidos, né, pela velocidade que evolui e se torna grave. Então, a gente tem crônica, tá? Que no início da doença, as células leucêmicas ainda conseguem fazer algum trabalho de glóbulos brancos normais. Então, no início do câncer não é tão agressivo, tá? Geralmente é descoberto durante o exame de rotina, né? Agrava-se lentamente. À medida que o número de células leucêmicas aumenta, aparece inchaço nos linfonodos, né? Ínguas ou infecções. Então, esse é um método também, né, de ver, de como ter aí, de certa forma, um diagnóstico, certo? Então, os sinais que já pode vir surgindo é justamente essas inflamações nos linfonodos, tá? Quando surgem os sintomas, são brandos, agravando-se gradualmente, tá? Então, é um pouco mais lento. Tem muitos tipos de câncer, pessoal, que quando dá início, rapidamente, 2, 3 meses, você vê o avanço muito grande e você vê que muitas vezes chega ao ponto de metástase. Lembra na aula passada que eu falei, né? Teve até uma pergunta de um aluno perguntando sobre essa questão, em quanto tempo, né, o câncer pode levar a metástase. Isso vai depender do paciente, vai depender do tipo de câncer, tá? Mas a leucemia, geralmente, ela é mais demorada, por mais que o indivíduo ele tenha uma imunidade já um pouco comprometida, mesmo assim a metástase ela é um pouquinho mais lenta do que em alguns outros cânceres, tá?
E a gente vai ter o outro tipo, né? A gente tem a crônica e tem a aguda. As células leucêmicas não podem fazer nenhum trabalho das células sanguíneas normais. Então, quando chega ao ponto de aguda, então, nesse momento, tá? Os glóbulos aí brancos, tá bom? Já não consegue mais trabalhar normalmente. O número de células leucêmicas cresce rapidamente e a doença agrava-se no curto intervalo de tempo. Infelizmente, né? Baseando-se, né, nos tipos de glóbulos brancos afetados, a gente vai ter, né, o linfóide, que afetam as células linfóides, e o mieloide, né, que as células mieloides são afetadas, certo? Aqui embaixo eu estou mostrando para vocês, né, as células, aí, a demonstração, tá vendo? A quantidade de células normais, e embaixo ali, ó, tem a parte quando tá com leucemia, olha a quantidade que se reduz, certo? Olha só a deformação que começa a ser ocasionada. Leucemia linfóide crônica, tá? Afeta células, né, linfóides e se desenvolve vagarosamente. A maioria das pessoas diagnosticadas com este tipo de doença tem mais de 55 anos, raramente afeta crianças. Porém, quando isso acontece, pessoal, é muito difícil, de fato, ter a cura. Um dos cânceres, né, infantil que mais causa debilidades, que mais causa problemas é justamente a leucemia. A leucemia mieloide crônica afeta células mieloides e se desenvolve, né, vagarosamente a princípio. Acomete principalmente adultos, certo? A leucemia linfóide aguda afeta as células linfóides e agrava-se rapidamente. É o tipo mais comum em crianças pequenas, mas também ocorre em adultos. Então, quando a gente fala no geral de leucemia, pessoal, tá? A gente muitas vezes não consegue fazer essa distinção de que tipo de leucemia a gente está falando e em que fase da leucemia se encontra. Então, de fato, né, como eu falei em crianças, a que mais vai aí estar cometendo as crianças e levando justamente ao óbito é a leucemia linfóide aguda. Então, quando chega, né, nesse ponto, também adultos, tá, pessoal? Pode ocorrer. Porém, o adulto, ele vai poder fazer um tratamento muitas vezes que vai resultar, tá? Vai ter muito mais bons resultados do que a criança, certo? Leucemia mieloide aguda afeta as células mieloides e avança rapidamente, ocorre tanto em adultos quanto em crianças. A gente tem fatores de risco, tá? Que é o tabagismo, certo? Na leucemia mieloide aguda. A gente vai ter aí radiação, tá? Radioterapia, raio-x, leucemia, né, mieloide aguda e crônica e leucemia linfóide aguda. Então, a radioterapia, raio-x, né, as radiações aí pode estar provocando. Síndrome de Down, tá? As pessoas que nascem com essa síndrome também e outras doenças hereditárias, certo? Pode estar aí ocasionando a leucemia aguda. Benzeno, pessoal, encontrado na fumaça de cigarro, gasolina, né? E largamente usado na indústria química, pode estar provocando leucemia mieloide aguda crônica e leucemia linfóide aguda. A quimioterapia, leucemia mieloide aguda e leucemia linfóide aguda. Então, o próprio tratamento quimioterápico, ele pode estar provocando, né, justamente esse tipo de câncer. Então, muitas vezes o indivíduo ele tem um tipo de câncer e acaba desenvolvendo um outro tipo justamente por conta do tratamento. Por isso que é muito mais arriscado. E também para profissionais ou pessoas que se expõem a esse tipo de produtos, né, que justamente faz a quimioterapia. Você aí, né, muitas vezes, profissional da área ou até mesmo um auxiliar de farmácia, por exemplo, que pode se expor a esse tipo de material, pode estar aí desenvolvendo esse tipo de leucemia. Sintomas, anemia, né, devido ao acúmulo de células defeituosas na medula óssea, prejudicando ou impedindo a produção dos glóbulos vermelhos, tá? Então, se interrompe aí, né, acaba prejudicando a produção dos glóbulos vermelhos, a gente vai ter um grande déficit de transporte de gases, tá? Porque a gente sabe que as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, faz o transporte tanto de oxigênio quanto de gás carbônico e que nós necessitamos. Então, o indivíduo muitas vezes acaba ficando muito mais, né, com a fadiga, com palpitação, justamente por este fato.
infecções ou quando a produção dos glóbulos brancos é afetada. Sem oxigenação, pessoal, tá? O corpo ele vai ficar muito mais debilitado e muito mais suscetível a infecções ou qualquer outro tipo de problema. Trombocitopenia, né? Plaquetopenia e plaquetas. Então, ó, epitástase, certo? Hemorragias conjuntivais, sangramentos gengivais e petequias. Olha só, esse é um outro tipo de sintomas. Nesse caso, geralmente na aguda, quando já está muito mais avançado. O indivíduo ele vai ter hemorragias. Aí teve uma pessoa que me perguntou, na leucemia o indivíduo ele pode transpirar o sangue se estiver no estágio agudo? Sim, isso pode acontecer. Pode sim transpassar os poros sanguíneos, tá? Os poros, né, do nosso corpo, tá? O paciente pode apresentar gânglios linfáticos edemasiados, mas sem dor, principalmente na região do pescoço e das axilas. Febre, né, ou suores noturnos, perda de peso sem motivo aparente, né, hepatomegalia, né, e esplenomegalia, né, desconforto abdominal, tá? O indivíduo ele vai ter um desconforto muito maior. Dores nos ossos, nas articulações, essas dores nos ossos são bem frequentes. Caso, né, a doença afete o sistema nervoso central, podem surgir dores de cabeça, náuseas, vômitos, visão dupla e, né, desorientação também, justamente pela falta de oxigenação aí que vai estar comprometida, né? No diagnóstico, na análise laboratorial, o hemograma estará alterado, porém o diagnóstico é confirmado com o mielograma, tá? Em que é retirado menos de 1 ml da medula óssea e as células são examinadas. Este exame, pessoal, é feito sobre anestesia local e consiste na aspiração da medula óssea, seguida da confecção de esfregaços e lâminas de vidro para ser examinada aí no microscópio. Os locais preferidos para aspiração são a parte posterior do osso ilíaco, né, aí na bacia, e o osso aí do externo, tá? Tá aí entre as costelas, logo na frente, tá, pessoal? A suspeita do diagnóstico, né, reforçada pelo exame físico. Tem o objetivo aí no tratamento, tá? Tem o objetivo de destruir as células leucêmicas para que a medula óssea volte a produzir células normais. Ou seja, né, tenta aí fazer a medula óssea trabalhar da forma correta, digamos assim, produzir as células sem interferências e conseguir, de certa forma, ir limpando a corrente sanguínea, trocando aí essas células defeituosas pelas células normais. Só que é um pouquinho difícil aí fazer isso, viu, gente? É como procurar uma agulha no palheiro, realmente. Poliquimioterapia, controle das complicações infecciosas e hemorragias e prevenção ao combate da doença no sistema nervoso central, que é muito mais complicado quando chega a este ponto. Para alguns casos é indicado o transplante de medula óssea. Durante o tratamento, principalmente na fase inicial, os pacientes recebem quase diariamente transfusões de hemácias e de plaquetas, enquanto a medula óssea não recupera, e hemopoese, né, que é a produção aí de maturação das células no sangue normal. Então, nesse processo, vai ter aí no processo de hematopoese, que é justamente o processo que as células, né, são produzidas na medula óssea. Então, vai tentar ao máximo, né, de certa forma, proteger essa produção, tentando recuperar, na verdade, essa produção, para que, né, faça essa limpeza aí na corrente sanguínea e retire todas essas células danificadas. No tratamento, né, a gente vai ter aí as fases, a fase de indução e remissão, tem a finalidade de obter, né, a remissão completa, ou seja, um estado de aparente normalidade após a poliquimioterapia. Consolidação, tá? Aí a gente tem o tratamento intensivo com substâncias não empregadas anteriormente. Reindução, repetição dos medicamentos usados na fase de indução, né, da remissão, e a manutenção, que é o tratamento, né, que é mais brando e contínuo por vários meses. E aí, pessoal, né, falando de leucemia, eu sei que muitas vezes nós temos, né, muitas dúvidas e perguntas. Eu postei aí, né, para vocês uma atividade junto, né, justamente com essa aula, vai estar aí para vocês. Eu espero que vocês consigam, né, acompanhar.
Quando se trata de leucemia, pessoal, é realmente muito severo, tem acometido muitas pessoas em nosso país. A anemia, tá, pessoal? Quando o indivíduo ele tem debilidade imunológica, que chega ao ponto de ter uma anemia, é muito mais provável que essa anemia acabe, né, justamente tendo aí a atuação, né, dos carcinogênicos, ou seja, né, o indivíduo ele pode de fato desenvolver uma leucemia. O conselho que eu dou, né, para vocês, tanto vocês que são estudantes ou quem estiver assistindo, enfim, né, é justamente a gente ter uma alimentação adequada. Toda vez a gente acaba voltando para isso, né, o método aí de prevenção. Então essa prevenção vai ser, né, manter-se, né, bem alimentado, ter uma boa nutrição. O que é essa nutrição? O que é essa boa alimentação? Toda vez que falo sobre isso, muitas pessoas me questionam. Ah, é fazer uma dieta, é isso? Não, gente, é fazer uma boa nutrição. Por exemplo, ó, quem aí, né, come feijão, come legumes, come verduras, come coisas que não são embutidas, enlatadas, certo? Então, é realmente isso que nós precisamos. Então, fica aí a dica para vocês. Eu gostei muito dessa aula de, né, os tipos de câncer. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima semana a gente vai ter outros tipos de câncer que eu gostaria de abordar aí com vocês, certo? Mas eu achei essa parte aí, né, trouxe somente um hoje, porque a leucemia é um pouquinho extenso, certo? Então aí fica a dica para vocês e respondo a atividade e me encontre na quarta-feira aí no Instagram, né, justamente a nossa live. E cheiro para vocês e até a próxima, ó. Beijinho, tchau, tchau.